Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Diário de um Vestibulando, que a gente vai ter aqui mais uma de nossas conversas semanais. Essa foi uma semana com algumas coisas diferentes, então a gente teve a prova da segunda fase da Unesp de meio de ano, que foi domingo e segunda agora, então a semana já foi um pouco diferente. Além disso, eu estou me planejando também para fazer a prova da UEM de meio de ano agora, que essa é um vestibular e ele vale para medicina, apesar de serem poucas vagas. E eu tô no meio de uma leitura de um dos livros da FUVEST, que eu tô gostando muito. Esse livro me surpreendeu positivamente, eu devo terminar ele já já. E teve umas outras coisas legais também essa semana, como por exemplo, eu comprei um tênis novo para correr e também comprei agora um óculos de natação. Então, bora lá pro nosso papo. Bom, começando um pouco com a prova da Unesp de meio de ano, eu vou comentar alguns aspectos mais pessoais e não vou comentar muito sobre a prova em si, porque acabou de sair também um vídeo falando sobre a prova e esse vídeo está aparecendo, eu acho que é desse lado, para você aí agora, em que eu comentei algumas das questões que eu achei mais interessantes, mais difíceis ou mais importantes e o aspecto da prova no geral, tá bom? Mas vamos lá falar sobre outras coisas também da prova, ou se eu quiser comentar uma coisa ou outra. No geral, assim, eu não tive muita dificuldade para fazer a prova. Eu acho que isso eu posso falar da prova no geral, com algumas dificuldades pontuais em uma questão ou outra, ou questões assim que tinham uma coisa que eu até sabia um pouco, mas eu não consegui lembrar. Por exemplo, teve uma das perguntas que era sobre a região em disputa entre a Venezuela e a Guiana, e eu sabia sobre todo o conflito, mas eu não me lembrava do nome da região em si. Eu nem me liguei muito no nome da região, mas eu sabia sobre todo o contexto. Então, uma parte da pergunta perguntava, qual que é o nome da região? Essa parte eu errei. Mas, no geral, assim, eu não tive grandes dificuldades. O que eu senti, assim, de coisas um pouco diferentes. Vamos lá que eu vou comentar. Então, para mim, ainda é um pouco diferente, eu diria assim, ou algo que eu não estou tão acostumado, algo que eu não domine tanto, não consiga sentir que eu tenho uma proficiência grande em fazer, em provas em que eu tenho que resolver questões dissertativas de linguagens, eu sinto, eu não vou dizer uma dificuldade, mas talvez eu precise melhorar isso, sabe? Trabalhar justamente por não ser algo que eu tô tão acostumado, é muito diferente do que resolver uma prova de física, química, biologia, até matemática. Eu acho mais fluido, assim, e que eu tenha talvez um controle maior do que uma dessa de linguagens. Eu diria que ciências humanas fica no meio termo ali. Eu não domino tanto quanto as que eu dei o exemplo agora, mas eu acho que às vezes não é tão difícil quanto às vezes eu consegui desenvolver ou explicar minha ideia em linguagens. Mas dito isso, da prova de linguagens, que foi a prova do segundo dia, o que eu teria para falar? Eu não achei uma prova muito difícil, tirando uma ou outra questão que era bem de norma gramatical, assim mesmo, mas até essas eu achei que eles poderiam ser mais chatos. Eu gostei dos textos que tinham de uma maneira geral, eu achei bem interessante, assim, e hoje, antigamente eu lia os textos e achava só eles difíceis, hoje em dia eu costumo achar eles mais bonitos também. Às vezes eu achava também, mas hoje em dia isso é bem frequente, quase todos, assim, me encantam de alguma maneira, então isso é algo bom, e eu gostei no geral. Uma coisa que me chamou, assim, a atenção dramaticamente, que é até um estranhamento, assim, a quantidade de tempo que você tem para você conseguir resolver uma prova dessa e para você conseguir fazer uma redação. Ano passado, eu foquei muito na FAMERP, então eu treinei, assim, realmente para conseguir muito bem na prova dela. Então, eu estava acostumado a ter que fazer uma redação em 50, 40 minutos ou no máximo uma hora, né? Mas o ideal é você fazer em 50 minutos. Enquanto que você vai para uma prova como a Unesp, como alguns outros vestibulares. A USP, ela também tem um tempo que é bem semelhante, esse é um pouquinho menos, e a Unicamp, ela tem um tempo que é bem parecido com esse, na parte da segunda fase do dia que tem a redação, e é chocante, assim, você tem muito tempo. Se eu não me engano, eu resolvi a prova de linguagens em umas 2 horas e pouco, então eu tive ali quase 3 horas para poder fazer a redação, mas óbvio que nesse tempo eu precisava dar uma revisada e responder uma ou duas questões que eu tinha deixado para responder depois na prova de linguagem,
Mas ainda assim, descontando isso, eu teria 2 horas para fazer uma redação. Então isso é algo assim que eu não estou acostumado. E eu tentei aproveitar esse tempo todo, então eu fiz a redação com muita calma, tentei aproveitar muito o tempo. Então eu espero que eu tenha conseguido fazer uma boa redação. Eu achei que a minha redação ficou boa no geral. Uma coisa que eu senti que poderia ter ficado um pouquinho melhor foi a conclusão, que como eu às vezes tenho medo de não dar tempo, eu escrevo os 3 parágrafos de introdução, desenvolvimento e desenvolvimento, né? Então, um parágrafo de introdução e 2 de desenvolvimento, e eu costumo deixar a conclusão, às vezes, para escrever direto na sua folha de redação oficial e não no rascunho. E aí por isso eu senti que minha conclusão poderia ter ficado melhor, sabe? Mas eu não acho que isso vai ser um problema tão grande. Então eu quero ver qual que vai ser a minha nota, vou mandar depois assim que eu receber para a questão do Aníbal. Mas no geral eu acho que foi isso, assim, mas eu fiquei quase que chocado, assim, com todo esse tempo para poder fazer uma redação, sabe? Eu acho que isso é algo bom, porque te permite ter tempo para fazer a redação, sabe? Isso é algo que me incomoda um pouco dessa maneira com que a prova da FAMERP é desenhada. Eu não sei por que eles deixam tão pouco tempo assim para você conseguir fazer a redação e responder as perguntas, sabe? Eu acho que isso é algo que eu não sei se precisa ser desse jeito, sabe? Não sei qual que é a estratégia por trás de manter desse jeito a prova, mas enfim, isso é algo que me incomoda. E no geral, assim, eu vou fazer outros comentários mais específicos sobre as provas no vídeo que eu falei comentando, assim, então questões chatas, como responder, questões que eu acho que eu errei, questões que eu acho que eu acertei e tudo mais. Apesar de que ainda não saiu o gabarito, então tem algumas questões que eu tenho um pouco de dúvida sobre o que eles queriam cobrar exatamente. E como eu falei para vocês, eu estou começando a planejar minha viagem para Maringá, para fazer a prova da UEM. Então ela já está chegando, ela é daqui mais ou menos 2 semanas, né? Ela é dia 14, então hoje é domingo, então são exatamente 2 semanas, né? Não é no próximo fim de semana, é no outro. E aí eu estava dando uma olhada em como que eu vou, em onde que eu vou ficar lá para dormir e como que vai ser toda a logística do negócio aí, porque é uma cidade longe, então, tipo, é um bate e volta assim, é fora de cogitação, porque além de ser extremamente cansativo, se você precisa levar em conta possíveis problemas que possam ter no meio do caminho, né, e todo esse tipo de coisa, então eu tô planejando assim um pouco, tava vendo um hotel então para dormir lá, vendo se eu ia de carro ou de ônibus, quanto tempo demorava, e esse tipo de coisa assim, eu acertei um pouco, eu talvez na volta dê uma parada numa cidade ali no meio do caminho para visitar meus avós e fazer algumas coisas, então eu fiquei resolvendo esse tipo de coisa, que apesar de ser legal, assim, me tomou um tempinho, né, para pensar e achar um hotel que seja bom, um hotel que seja perto, e essas coisas, mas eu acho que agora já tá tudo resolvido e já tá tudo encaminhado. Eu tô bem feliz para fazer uma viagem, faz um tempo que eu não viajo, então nos meus anos morando em Campinas, especialmente nos últimos, eu acabava viajando muito, indo e voltando, assim, pegando bastante estrada, e isso chegou uma hora que me cansou um pouco, mas agora, como faz muito tempo que eu não faço isso, acho que vai ser uma viagem prazerosa, assim, eu gosto de dirigir um pouco, gosto de passear, e vai ser legal ir para um lugar novo, conhecer, eu nunca fui para Maringá, vou ver se eu consigo conhecer um pouco a cidade lá, enquanto estiver lá, e também vou dar uma volta na faculdade, dá até para eu pegar um dia de manhã dar uma corrida, ver se eu consigo correr lá na universidade para conhecer um pouco mais, né, tanto da cidade quanto da universidade. São coisas que eu sempre gosto de fazer e acho que é interessante. E até como eu estou prestando para lá também, acho que vai ser bem legal. E vamos ver também como que vai ser para fazer a prova da UEM, que é uma prova bem nova para mim, assim, então eu estou indo realmente assim como experienciando as coisas, e acho que também é bom que te mantém ativo, te mantém num ritmo, assim, e não deixa você deixar a peteca cair muito, além de te ajudar a sair um pouco uma rotina muito batida, assim. Então, para mim, acho que vai ser algo que vai ser bem interessante, assim, eu tô animado, acho que vai ser uma boa experiência. E como eu tinha falado para vocês em uns vídeos bem para trás, assim, eu tinha começado a dar uma estudada um pouco nesse livro, a ver
quais eram os personagens, a fazer um estudo de capa dele, assim, para entender um pouco mais sobre o autor, mas eu ainda não tinha li as primeiras páginas, assim, dado uma folheada, visto o estilo de escrita, lido aqui a epígrafe, mas eu não tinha parado realmente para começar a ler ele, e eu comecei a fazer isso essa semana, e eu fiquei, assim, apaixonado, cara. Eu curti muito esse livro. Eu achei ele muito maneiro. A história em si, ela é uma história bem cativante, assim, então ela te deixa interessado. E a maneira de escrita também do Milton Ratum é uma escrita que me agradou bastante. Ele tem algumas influências, assim, que você vê, e eu curti bastante, apesar dele conseguir também ter uma característica própria dele, assim, sabe? Então, é um livro bem agradável de se ler. Ele descreve as situações, assim, de um jeito bom, mas ele não é muito prolixo, então ele não fica gastando muito tempo falando, falando das coisas, assim. E os personagens também são bem interessantes, assim, a construção que ele fez. E isso é tão interessante que, tipo, eu comecei a ler com mais vigor mesmo essa semana, e, tipo, eu já li mais de um quarto do livro, assim, sabe? Porque realmente ele tá muito interessante e eu tenho gostado bastante, então eu paro para ler, eu consigo ler bastante e logo, logo eu devo terminar de ler. Se eu não tiver terminado de ler até a viagem lá para Maringá, eu com certeza termino na viagem, mas eu tenho quase certeza de que eu devo terminar antes. Então eu curti muito esse livro, foi uma surpresa extremamente agradável. Eu tinha ouvido alguém falar bem dele já, mas eu ainda não tinha lido muito dele. Então eu curti muito o livro. Fica aí a dica se você estiver lendo os livros da FUVEST, estiver um pouco cansado, assim, ou tá achando um pouco maçante a leitura. Esse daí é um livro que talvez possa te dar uma renovada, assim, e eu gostei bastante. Foi uma puta descoberta de ter lido, assim, e eu fiquei feliz de ter lido um livro assim, e eu gostei bastante. Então, foi algo bem bacana. Bom, e além disso, né, essa semana foi uma semana relativamente normal, as coisas foram andando um pouco como elas devem ir, não tem muitas novidades para eu falar no quesito de estudos, assim, inclusive saiu um vídeo que eu já tinha gravado, que é o vídeo que eu fiz do tour do Lições de Física, e modéstia à parte eu acho que ficou bem legal, e eu fiz um modelo de vídeo um pouco diferente, eu acho que tá uma apresentação bem completa. Então eu continuei com meus estudos, assim, eu tô dando uma adaptada em matemática para não perder tanto tempo, e eu vi que eu ia demorar mais do que eu tava planejando se as coisas ficassem daquele jeito, então eu dei uma modelada, eu vou refazer o meu GPE mudando alguns parâmetros lá para eu conseguir manter um ritmo que eu preciso para conseguir ver todos os conteúdos principais até o início das provas. E no geral eu acho que é isso, assim, as coisas estão andando, então tá tudo certo. Eu vou, como eu falei para vocês, estou começando a estudar biologia e química, então eu estou estruturando essas coisas e eu estou também dando uma olhada em alguns métodos de estudo mais gerais, assim, algumas maneiras de tomar nota. Estou estudando isso assim para ver como aprender. Isso é algo que quando você vê alguém explicando e a pessoa manja bastante disso, parece fácil, mas a hora que você vai aprender ou tentar implementar ou tentar achar um que funcione para você, ou usar ou uma maneira de tomar notas, ou uma maneira de usar algum aplicativo assim, você vê que é bem difícil. Aí tu fala, quando tu vê alguém fazendo, né, eu vejo às vezes uns vídeos no YouTube, o pessoal ensinando assim, parece muito fácil, aí tu tenta fazer, né, aí você vê que não é tão fácil assim, então você valoriza a pessoa ter conseguido criar ou aprender ou tá te ensinando aquele método lá como isso. Inclusive, falando nisso daqui que a gente está conversando nesse método de estudos, uma das coisas que eu era muito resistente a fazer, mas eu estou cogitando um pouco, é ter algum tipo de iPad ou de nossa, me fugiu, algum tablet para estudar, assim, para você ver as apostilas ou os exercícios. Eu era muito reticente a isso, porque eu gosto das coisas analógicas, no sentido de coisas que você usa para estudar, e isso não é à toa, é uma preferência minha, mas também temos evidências de que a escrita manual e a escrita que você faz à mão, ela é superior à digitação,
e que o papel então tem efeitos sinestésicos assim que são muito positivos para a aprendizagem, para a memorização, para a coordenação motora, para a memória e todo esse tipo de coisa. Então, é sim uma preferência minha, eu gosto mais de anotar as coisas assim, de aprender, fazer exercícios assim, mas não é só uma preferência. Então, a gente tem dados que indicam isso também. Mas então, eu tenho considerado um pouco talvez comprar um iPad ou um tablet qualquer aí para dar uma olhada em algumas apostilas assim e às vezes para usar eles para ver os exercícios e ir resolvendo talvez os exercícios no papel, nos casos em que isso for possível, né? Ou também no caso de às vezes você só fazer anotação, eu não sei, tem as canetinhas, eu sei que tem vários que usam canetinhas, mas eu não sei como que é a experiência para usar isso. Às vezes eu talvez realmente comece a usar mais algumas apostilas assim, né? Então, tipo, uma apostila de história assim, você não vai ter muita conta ou coisa para ficar escrevendo numa folha à parte, então tudo que você talvez vá fazer, faça mais sentido você fazer ali em cima. Então eu tô cogitando talvez comprar um. Eu não sei se vocês tiverem algum aí, se vocês usam, fala um pouco como que é a experiência, algum que vocês recomendam e como que vocês usam também, porque eu tô pensando ainda tem um pouco de receio, assim, vamos dizer, em adotar isso, mas eu vejo algumas vantagens, especialmente a rapidez para você conseguir pôr algumas coisas ali e a não necessidade, na verdade, você ter que imprimir algumas coisas que eventualmente é bem custoso de tempo e de material mesmo. Então você gasta muita folha e tipo eu imprimi umas apostilas minhas aqui de exercícios de ciências humanas e foi um puta trabalho assim para fazer, para imprimir, foi cara, eu encadernei. Então eu penso em talvez usar e também seria positivo porque eu posso usar um tablet assim para produzir coisas aqui para o canal. Então eu acho que pode ser interessante, né? E eu penso também para o futuro, assim, para ler artigo e esse tipo de coisa que eu gosto, acho que pode ser interessante, talvez necessário, né? Então é uma coisa que eu estou pensando. Se você tiver algo para falar e compartilhe a sua opinião aí nos comentários, porque vai ser útil não só para mim, mas também para quem que está vendo isso daqui e cogitando algo assim. E acho que é bem legal. E acho que o custo, apesar de o investimento inicial ser grande, no final isso acaba compensando, porque imprimir as coisas e comprar as folhas, depois a tinta e tal, tudo isso fica caro quando você começa a considerar os volumes grandes, como é para uma pessoa que estuda muito, especialmente esse tipo de coisa, né? E por último, como eu tinha falado, essa semana eu estava dando uma pesquisada, na verdade eu estou pesquisando faz um bom tempo já, sei lá, deve ter quase um mês, para comprar um tênis de corrida novo, porque o meu tênis antigo, vou mostrar para vocês, ele está levemente baleado, apesar dele ainda estar num estado bom, mas ele já começou a, em alguns pontos, desgastar demais a o solado aqui, sabe? Então aqui tá meio ruim e comecei a sentir um pouco de dor correndo, então eu acho que talvez esteja na hora de eu ter pelo menos mais uma opção para revezar um pouco com ele, e eu senti essa necessidade. Eu acho que ele não tá sendo tão legal e agora eu tô começando a correr distâncias um pouco maiores, assim, eu tô com algumas ideias de coisas que eu quero fazer, então tô tentando aumentar essa distância que eu corro em uma corrida só. E aí eu vi que eu tava precisando de um tênis novo. Então, depois de pesquisar bastante, assim, eu fiquei entre alguns modelos. Eu tava querendo muito comprar um Olímpicos Corre 3, porque ele parece ser um tênis que eu achei muito bonito. Ele parece ter um amortecimento muito bom e parece ser bem respirável e ele é muito leve. Ele é mais leve do que esse que eu tenho e é um pouco mais leve do que eu comprei também. E isso é uma das coisas que mais contam para mim. E ele é leve, mas ainda é bem macio, sabe? Então eu tava querendo comprar, eu só não comprei ele porque, como eu mostrei para vocês, esse tênis aqui meu, eu já tenho ele faz muito tempo e ele durou bastante. E uma das queixas que as pessoas têm, e ao olhar o tênis, principalmente o solado, assim, você vê que ele é um tênis que não deve durar tanto tempo assim como esse daqui. Então eu vi o tênis assim, fiquei com muita vontade, mas acabei dando uma olhada em alguns outros modelos e comprei um modelo que é dessa mesma linha do tênis que eu mostrei para vocês aqui, que é da linha da Adidas Adizero.
Aí eu comprei um que é um pouco mais recente, que é o Adidas Adizero SL, e ele infelizmente é um pouquinho menos macio do que o Olímpicos, corre 3, mas ele com certeza vai ter uma durabilidade maior. E aí eu acabei escolhendo ele e também achei um tênis que me agradou bastante, eu acho que vai ser muito bom. Quando chegar ele aqui eu vou testar e tô bem ansioso, gostei de comprar um tênis novo, assim, fazia muito tempo que eu não comprava, e é sempre legal, assim, quando você consegue dar uma renovada e pegar coisas boas. Mas eu ainda pretendo comprar o Olympus Corre 3, assim que der, eu não gosto de gastar muito de uma vez, e nem faz sentido você comprar dois de uma vez, mas daqui a um tempo talvez eu compre e corra um pouco menos com ele, corra com ele quando for fazer distâncias mais longas, assim, mas eu ainda tenho a intenção de talvez comprar ele, ou eu sei que tá para lançar talvez um Corre 4, assim, se ele sair num preço que seja interessante, né, acho que vai lançar talvez agora nas Olimpíadas, posso comprar até mesmo um Corre 4 se ele também for bom e o preço não for absurdo, né, porque uma coisa que eu faço bastante, tipo, vai saindo bastante tênis, às vezes você compra uma geração anterior da que acabou de lançar e os preços costumam baixar bastante logo depois que sai uma nova. Então você compra um tênis que ainda é super atual, muito bom, mas por preços muito menores do que os que saem de lançamento, sabe? Então eu sempre costumo fazer isso, eu fiz isso com esse tênis da Adidas aqui, fiz isso com esse novo que eu comprei agora, então é algo interessante. A única coisa é que às vezes acabam uns modelos mais bonitos, assim, mas é coisa bem de boa para você fazer e se você não for uma pessoa chata e se tiver paciência para procurar, você consegue fazer isso bem. E uma outra coisa que eu fiz que eu tava precisando já, eu tava correndo com um óculos antigo do meu pai, foi comprar um óculos de natação. Eu nado numa área externa, né? Então esse daqui é um óculos espelhado, porque isso faz diferença. Eu não tenho nadado tanto assim, mas de vez em quando eu nadava e o meu óculos estava ruim, ele inclusive quebrou, então eu não tive a outra opção a não ser comprar um novo, mas eu tô tentando manter um ritmo ok, assim, em esportes, e faz bem ter esse ritmo, especialmente nesses esportes que gastam bastante energia. Então foi bom, assim, eu gostei. Para natação ainda tem mais algumas coisas que eu queria comprar, mas eu não vou comprar por agora porque seria gastar muito, né? Mas eu cogito comprar um pé de pato que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar muito os meus treinos, e talvez uma camiseta de neoprene que dê para nadar no frio, no frio, que é os dias que tem aqui no inferno de Rio Preto, né? Mas então eu tenho pensado nisso. E para terminar, parece que essa semana e talvez essa e a próxima vão ser dias em que no estado de São Paulo como um todo vai dar uma esfriada e aqui inclusive parece que vai dar uma esfriada também. Isso é algo muito bom, eu acho bem agradável viver quando está um clima mais ameno, assim, um pouco mais fresco, até quando tem alguns dias frio, assim, me agrada bastante para tudo. Para estudar, eu acho um dos melhores climas, assim, se não for um frio que é frio demais, que só dá vontade de você ficar na cama, né? Nas nossas casas, assim, que tem um isolamento térmico muito ruim pro frio, então entra muito vento e tal, e a gente não tem aquecedor em casa, e quando faz frio demais, às vezes é desconfortável, mas tirando esses casos, assim, é bem agradável, e no geral também é um clima que eu gosto bastante, eu não gosto de muito calor, então vai ser agradável. Bom, o que a gente tinha para conversar aqui nesse nosso papo semanal era isso, foi um grande prazer poder trocar essa ideia com você. Espero que para você também tenha sido, tudo bom? Então é isso. Tamo junto e até a semana que vem. Falou!